Salmo 29, Salmo número 29, bem no meio da Bíblia, do versículo 3 em diante. Salmo de número 29, versículo 3. Diz assim: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Meu irmãozinho, Deus nunca vai te abandonar. A voz do Senhor se ouve na hora das tentações, das lutas, das adversidades, das batalhas, dos ataques infernais. Deus não abandonou você. Nessa hora das águas, você deve ouvir a voz de Deus. É quando vem um diagnóstico de uma doença, surge uma doença na família, surge um problema familiar, entenda? Você descobre algo do marido, da esposa, do filho, da filha. O mundo acabou. Não. Você deve ouvir a voz de Deus nessa hora. A voz de Deus que você deve ouvir. Quando é que você ouve a voz de Deus? É quando você lembra de uma mensagem, de uma passagem bíblica. Eu vou voltar aqui, que é aqui que está a mensagem. Vamos para o livro de Jonas. Jonas capítulo 2, versículo 7. Isso eu dei um estudo há um tempo atrás. Aqui é só informação. Jonas capítulo 2, versículo 7. O Jonas é aquele homem que se rebelou contra uma ordem de Deus, que queria que ele pregasse o arrependimento para Nínive, uma cidade que era inimiga do seu povo. O povo, eles eram adversários. Mas Deus queria o arrependimento daquele povo. Jonas não quis, fugiu, enfrentou uma tempestade, e nós conhecemos a história, que não é uma lenda, é uma história bíblica. Ele foi parar engolido por um peixe no fundo do mar. Lá ele fez então uma oração. Olha o que diz o capítulo 2, versículo 7. Diz: quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. É isso que é aqui. Quando você está desanimado, quer dizer, desfalecendo, perdendo a esperança, perdendo até a fé, perdendo as forças, né? Aí você lembra de quem? Do Senhor. Lembrar do Senhor é lembrar daquela passagem bíblica, lembrar daquela revelação de Deus, aquela instrução que vai te levantar, que vai te colocar de pé, que vai fazer você sorrir, que vai fazer você ficar forte. É importante. Eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Quer dizer, Deus fez você lembrar daquela passagem, daquela revelação, daquele entendimento, daquela instrução, para você orar com ela. Com aquela revelação, com aquela passagem bíblica, quer dizer, com aquela lembrança, você ora: meu Deus, o Senhor está dizendo, a tua palavra diz, está escrito, é isso que você precisa. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Quer dizer, na hora que surgem essas adversidades, o Senhor não te abandonou, você vai ouvir a voz dele, você vai lembrar da palavra dele. No Salmo 119, versículo 52. 150 é o último, né? Então, 119 é o capítulo, 52 é o versículo. Ele diz assim: lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Ah, que bonito. Esse consolar aqui, quer dizer, não é se conformar, é mais. Aí você se levanta. O consolo de Deus é isso. Você lembra que são antigos, mensagens que você já ouviu na igreja, palavra que um dia você recebeu, palavra que um dia falou forte ao seu coração, palavra que tocou em você. Como eu falo do pânico, né, do medo, quando eu sempre lembro de Isaías 41:10, eu me alegro. O missionário até contou que com ele na juventude aconteceu isso. Ele precisava de uma palavra, pediu uma palavra, Deus deu para ele, Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo. Ele se alegrou com aquela palavra, eu me alegrei também. Quando eu entrei na igreja, que eu tinha síndrome do pânico, vivia assustado, o coração acelerava, ia a 1000, como diz o outro, né? Pressão subia assim do nada, e era jovem na época e tudo, mas aí quando eu peguei essa passagem, sempre que eu lembrava dela, ela me dava forças. No início da minha carreira, até hoje, até essa mensagem tão antiga, ela fala, ela traz você de volta, então, para a confiança em Deus, ela traz você de volta para o altar. Estou dando aqui para depois voltar no Salmo 29. Vamos para o Novo Testamento, Lucas capítulo 24, versículo 8. 24, Lucas 24, versículo 8. Mas bem curtinho mesmo. Vou ler, é um pouquinho mais, desculpa, eu vou ler também do versículo 6, tá? Não está aqui, mas ressuscitou.
Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia. Isso aqui, as mulheres que procuravam, entenda bem, lá eles tinham uma cultura do Egito e levavam especiarias, né, perfumes para o túmulo. Mas quando chegaram, não encontraram mais o corpo de Jesus. E encontraram um anjo que falou dessa maneira com elas. Eram 2 anjos. Dizendo, aí diz assim: lembrai como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens, pecadores, e seja crucificado, e ao 3º dia ressuscite. E lembraram das suas palavras, olha que bonito, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e aos todos os demais. Então elas lembraram da palavra que nós temos que fazer. Só lembrar não basta. Além de lembrar, nós temos que crer. Como é que temos que crer? Ainda em Lucas capítulo 24, o versículo 25, diz assim: e ele lhes disse: honestos e tardos do coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Olha quanta revelação para nós, que vai passando, quer dizer, Deus vai falando, você vai lembrando das mensagens. Onde é que acontece isso, pastor Jaime? Quando você está nas muitas águas, enfrentando lutas, adversidade. Então o Espírito Santo faz essa obra é dele. João 14, 26, depois de Lucas é João 14, 26. João 14, 26. Diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Vamos lá? E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, se você não sabe, ele vai te instruir. Se você, entenda bem, já ouviu, ele vai fazer você lembrar, como ele me fez lembrar várias vezes de Isaías 41, 10. Ele vai fazer você lembrar daquela palavra que te deu confiança, te deu segurança, aquela palavra, e com ela, por ela, você ora, você entra então no altar de Deus, na presença de Deus, e faz a oração. É isso que nós precisamos, de ouvir a voz de Deus, porque senão ficamos assustados. Ficamos atemorizados com a obra do diabo, com o ataque do inferno, achando até mesmo que não tem mais jeito, que aquilo acabou. Mas espera aí, e o Deus da Bíblia, que faz o impossível se tornar possível? O Deus da Bíblia, que faz até mais do que pedimos ou pensamos. No culto anterior eu falei de Zacarias, que ele orou a Deus um dia, pediu a Deus um filho, porque a mulher dele era estéril. Mas aí não nasceu o filho não, pelo contrário, não engravidou. E os anos se passaram, e eles envelheceram. Todo mundo envelhece. Eu brinco com a juventude: você não quer envelhecer? Não, então morre cedo. Todo mundo vai envelhecer, não é verdade? Todo mundo vai envelhecer, a pessoa vai envelhecer, e eles envelheceram. E quando o anjo disse para ele, ô Zacarias: a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, lhe dará um filho, e porás o nome de João. Ele disse: o anjo, eu vi, mas como eu saberei isso? Eu já sou velho, esquecendo que Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Ele tinha pedido, mas não que ele fosse pai na velhice. Ele tinha pedido, mas não que ele fosse pai com aquela idade tão avançada, entende? Ele estava, não, mas Deus faz isso, a mesma coisa é com você. O que você tem que fazer é estar ligado, ou então clamar: Deus fala comigo, você de lembrar da tua palavra. Isso é uma comunhão que nós temos que ter diariamente. Ele não vai nos abandonar. Vamos voltar lá então no Salmo 29, que lá tem muita revelação para nós. Aí ele diz: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja. A trovoada chama a atenção, não chama? Às vezes, se você está distraído de uma trovoada, você vai até assim. Mexe até quando você está distraído, aí depende. Eu vejo aqui, por exemplo, aqui nós temos tratamento acústico, né? Do lado tem hotel, tem tudo, então nós cantamos, louvando aqui, pouca coisa sai lá fora. Quem está não vai ouvir. Mas quem está aqui, né, perto da porta, já reparou isso. Quando o tempo muda, vê que tem época de trovoada, quantas vezes eu estou aqui, principalmente domingo à tarde, culto da tarde, que acontece isso. Eu estou aqui pregando tudo, daqui a pouco dá uma trovoada, e o pessoal que está sentado só faz assim, ó. Porque a trovoada chama a atenção, né? Então Deus da glória troveja, Deus chama a sua atenção.
Deus faz você então lembrar que Ele está ali. Ele diz: eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei. Então Deus da glória troveste, Ele faz você lembrar das mensagens, das pregações, vai lembrar de uma palavra que chamou a sua atenção, que mexeu com você. Aquela palavra, ela é Deus contigo. A palavra de Deus é Deus conosco. Agora, eu falava no culto anterior, não pode ter a palavra outra coisa. Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Por isso que você tem que ver como está o seu coração, não tendo mágoa, ódio, ressentimento, nem seja pecaminoso, nada, porque Deus não vai poder habitar aí, a palavra não vai. Você não esqueça que o inimigo só sabe fazer o quê? Matar, roubar, destruir. Jesus falou que quem é que ele chamou o diabo? Ladrão. Ladrão, então ladrão rouba. Porque a palavra está no seu coração, o diabo vai roubar, irmão. Aquele entendimento, você não pode então ter no coração revolta, mágoa, nada disso. Limpa o seu coração para que habite, não é mensagem agora, mas Colossenses 3,16, olha que palavra bonita, diz assim: a palavra de Cristo habite como? Em vós abundantemente. Quer dizer, tenha muita palavra, tem que ser abundantemente. Você leia a Bíblia, orou, chamou a sua atenção aquele versículo bíblico, aquela passagem bíblica. Deus fala comigo, eu quero guardar essa palavra no meu coração, vai funcionar. Aí agora vamos à frente, senão eu fico parado. O Senhor está sobre as muitas águas. Por mais que a luta seja grande, são muitas lutas, muitas adversidades, você pode ficar tranquilo que Deus está ali. Ele está sobre as muitas águas. Quando os discípulos se assustaram com as muitas águas, né, o vento forte, tudo ali, ele falou claramente, ele estava ali. Aí vem agora a nova parte: a voz do Senhor é poderosa. Meu irmãozinho, a voz do Senhor é poderosa. Essa voz, entenda, falou com a febre. A febre não aguentou essa voz, deu uma bronca na febre, lembra? Isso é Lucas 4,38, coloca para mim, olha a voz do Senhor. Ora, levantando Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. 39, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, deu uma bronca. A voz do Senhor é poderosa, a febre não aguentou a voz do Senhor. Meu irmão, hoje essa voz, quando você, quando a igreja de Cristo fala em nome de Jesus, então nós temos que dar voz à palavra de Deus. A voz do Senhor é poderosa. Ela é tão poderosa que a morte não segurou Lázaro. Lázaro estava na sepultura. Olha que coisa bonita. João 11:42, capítulo 11, versículo 42. Olha só: eu bem sei que tu que sempre me ouves, mas eu disse isso cada multidão que está ao redor, para que creia que tu me enviaste. 43, e tendo disso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Meu irmão, a morte não segurou Lázaro. A voz do Senhor é poderosa. Nós temos que entender isso. Quando eu falo a palavra de Deus, quando você fala a palavra de Deus, a voz do Senhor é poderosa. Satanás não aguenta um confronto com a palavra de Deus. A voz do Senhor é poderosa. O Senhor me deu a sua palavra, Ele deu a você. Jeremias se achava uma criança e dizia: eu coloco as minhas palavras na tua boca. É isso que a igreja de Cristo precisa, ter a palavra de Deus na sua boca, a palavra de Deus guardada no seu coração. Vai acontecer coisas lindas, maravilhosas, coisas que você não pode nem pensar que existe, mas existe, estará ali, é muito importante. Vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, primeiro aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, essa semana eu dei o 12, esse é o 13, primeiro aos Coríntios 10, 13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape é lugar de fuga, é lugar para você fugir. Aí ele diz assim: para que a possais suportar. O que é isso? É a palavra. Você está sendo tentado, lembra do mestre, quando Jesus foi tentado, pregamos recentemente, a tentação no deserto, todas as investidas do inimigo, todos os ataques de Satanás, Jesus vai dizer: Satanás, está escrito. É isso que ele dá para você, o escape. Aí você lembra da palavra, você está sobre as muitas águas, são muitas lutas, mas aí você lembra da palavra e você então dá voz à palavra de Deus. Essa voz é poderosa porque é a palavra de Deus, não é que a sua voz é poderosa, se torna poderosa com a palavra de Deus. Foi assim que Davi derrubou o gigante: eu vou contra ti em nome
do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, quem tens afrontado, e derrubou o gigante. É assim que temos que fazer. Então nós vamos em nome de Jesus, nós oramos em nome de Jesus, derrubamos o gigante, seja ele qual for. Jesus fez isso, ele resistiu com a palavra. Deus faz, lembro de Isaías, de João 14, 26, o Espírito Santo fará você lembrar. Você já ouviu várias vezes o caso do homem que estava morrendo com uma doença, tinha 17 anos, e com 16 ele ficou muito doente, mas lendo a Bíblia, tomou posse da bênção e ficou curado. Era uma doença que deformava o seu coração e deixou de paralítico da cintura para baixo. Um ano depois, já ouviram várias vezes, os sintomas voltaram, novamente, a perna fraca, coração palpitando muito forte, disse, agora eu vou morrer mesmo, e estava conformado. Aí Deus fez ele lembrar do Salmo 91, 16, dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Meu irmão, na mesma hora, ele disse, diabo, se você não sabe ler, eu vou ler para você. O meu Deus diz na sua palavra, que me dará abundância de dias. Eu tenho 17 anos, não vou morrer hoje, nem amanhã, nem depois, nem daqui a um ano, nem daqui a 10, 20, 30, já foi, com quase 90. Irmão, preste atenção. É a palavra de Deus que está com você sobre as muitas águas. Se você não tem, ele vai fazer a palavra chegar até você. Ele andou por cima das águas e foi encontrar os discípulos. Então, se você não tem a palavra, ele virá sobre as muitas águas e vai entrar no seu coração. É uma palavra que você vai ouvir, é uma palavra que você vai receber. E se você já ouviu, já tem essa palavra, o Espírito Santo fará você lembrar. Como eu falei do Salmo, do Isaías 41:10, você faz, não, a Bíblia diz que para Deus não há impossível, a Bíblia diz que agindo Deus ninguém impedirá, a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo. Eu lembro de um rapaz que contou, ele estava numa luta muito grande, uma aflição, aí Deus fez ele lembrar, lá de Isaías capítulo 38, não precisa ler não, no versículo 17, quando diz, eis que para minha paz eu estive em grande aflição. Ele lembrou-se que se ele tivesse morrido naquele jeito, ele teria ido embora para a perdição eterna. Então Deus mostrou, naquela aflição, ele meditou, ele viu que tinha deixado a porta aberta, entenda, que realmente ele estava no erro, e se acertou com Deus, não morreu não, como Ezequias, Deus deu mais anos de vida para ele ainda, e que eu saiba, ele está vivo até hoje. Amigo, é isso que nós precisamos, de ouvir a voz da palavra de Deus, a voz do Senhor. Vamos voltar lá, que lá está a mensagem. A voz do Senhor é poderosa, glória a Deus. É essa voz que nós ouvimos quando temos comunhão com Ele, ou quando desejamos, até você pode estar até afastado, mas se você propõe no seu coração uma reconciliação, uma reconstrução, você vai ouvir essa voz novamente, você vai se alegrar como se alegrava quando chegou na igreja, quando você ouvia a voz que você vibrava. Depois, é mais ou menos como o filho, né? Que ouve a voz da mãe, se alegra tanto, se acalma, ouve a voz do papai, né? E se acalma, mas depois ele fica crescidinho, não quer nem ouvir muito a voz do pai e da mãe, até que um dia que ele tem que se sentir como uma criança novamente, e sentir vontade de ter o colinho da mamãe e o colinho do papai novamente. Espiritualmente é a mesma coisa. Você tem que se fazer comigo, não, eu quero sempre ouvir a tua voz, vai funcionar. Terminando agora então, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, ela tem autoridade no mundo espiritual. Satanás não aguenta um confronto com a palavra, não aguenta um confronto, ela é autoridade máxima, pode ter certeza, tanto que você viu que a morte não segurou, quando ele fala, se ele falou Lázaro, falou para a menina, a ti te digo, falou ao jovem, a ti te digo, levanta-te, sempre se dirigindo à pessoa, porque quando ele falar, os mortos vão ressuscitar, irmão. Pode ter certeza, todos que foram no Senhor vão ganhar corpos glorificados, glória a Deus. Quando ele tocar a trombeta não tem jeito, né? Se não vai segurar, vem. A hora que o pai falar é agora, o filho vem e acabou, pode ter certeza disso, esse dia vai chegar, a hora vem, Senhor Jesus. Terminando, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, quebra os cedros do Líbano, pode ser a madeira mais forte que for, Deus é conosco. Segura essa mensagem, essa é a palavra que eu tinha para você hoje. Não fique chateado, luta todo mundo vai ter, batalha todo mundo vai ter, mas quando surgir a batalha, você lembra, o Senhor está comigo. Ele está sobre as muitas águas, Ele não te abandonou numa furada, quer dizer, foi contigo, andou contigo, mas quando surgiram as muitas águas, Ele te abandonou, não, Ele está contigo, e é isso que Ele mandou falar.